A COP28 está bombando, mas talvez os líderes lá não gostem do que estão ouvindo. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas, amigos. Estamos aí iniciando um novo conteúdo. Eu vou passar um período fora, mas a gente no final relembra. De qualquer maneira, hoje o nosso assunto e o grande assunto do mundo é o que está acontecendo em Dubai, nos Emirados Árabes, que é justamente a conferência da ONU que trata sobre as mudanças climáticas, a famosa COP28. E claro, num encontro como esse, líderes de todo o mundo se reúnem para discutir, para tratar, para pensar soluções climáticas. A gente está vivendo todos os dias, cada um de nós, problemas relativos ao clima. Calores muito excessivos, frios, tempestades, tsunamis, enfim, todo tipo de problema. E isso não é novo, né, Rodolfo? Porque o Brasil, inclusive, lá em 1992, ele sediou uma importante conferência que já começava a tratar do assunto, que era a Rio Eco 92. Naquele momento, para cá, nós já passamos praticamente 34 anos. E até hoje, pouca coisa foi feita. Então, mais um encontro acontece, mais uma vez líderes mundiais se reúnem, mais uma vez o clima é colocado como a coisa mais importante e ao final nada acontece. E foi justamente isso que o presidente Lula disse na reunião, não é isso? Sim, o presidente Lula fez um discurso na abertura da COP28 lá em Dubai, nos Emirados Árabes, e foi bastante duro com os países desenvolvidos, com os países ricos. Como bem lembrou Alexandre, e eu cobri a Eco 92. Já ali, naquela ocasião, o mundo se reunia no Rio de Janeiro para discutir essa questão do clima. Diversas tentativas ali de tratados foram feitos, Tratado de Quioto, Tratado de Paris, e essas metas ali de redução da emissão de carbono, infelizmente elas não vêm sendo cumpridas. E aí nós chegamos agora em 2023, todos nós sentimos isso, o ano mais quente da história, né? O presidente da ONU, Antônio Guterres, falava já nisso antes mesmo da COP começar, que isso é um problema grave, sério, e a conferência começa, e ela já começa num clima ali um pouco de expectativa de frustração, que vai chegar lá no fim e de novo os países adiem ali compromissos. E aí foi nessa linha que o Lula fez o seu discurso de abertura, porque o que acontece? O Brasil, que é dono aí da grande maioria da floresta amazônica, né, é sempre muito cobrado, porque é o pulmão do mundo, tal, não sei o quê, precisamos olhar para a Amazônia, tal. E o Lula inverteu esse jogo no discurso. Ele apontou o dedo para os países ricos e disse, olha, 1% dos países mais desenvolvidos, mais ricos do mundo é responsável por 66% das emissões de carbono. A gente falou sobre os esforços todos que o Brasil faz, já conseguiu começar a reduzir o desmatamento, está buscando fazer a sua parte. Mas aí ele botou o dedo na ferida. Alguém já mediu qual a emissão de carbono dos mísseis que são jogados de um lado para o outro nessas guerras que os países desenvolvidos aí fomentam o tempo inteiro, com as armas que produzem, vendem para todo mundo? Qual a emissão de carbono desses mísseis, desses tanques? Qual a importância desse fomento da guerra nesse problema ambiental que o planeta vive e sofre? Então, um discurso muito duro. O Lula realmente ali jogou a responsabilidade, e ele não deixa de ter razão, para esses países mais ricos, mais desenvolvidos. Você toca num ponto que é importantíssimo, até porque o Brasil deveria ser, pela regra que foi criada lá atrás com relação ao meio ambiente, o maior receptor de crédito de carbono, porque nós, querendo bem ou mal, reclamando ou não reclamando, temos a maior reserva de floresta verde intocada do planeta Terra, sem contar a água.
boa para se beber, que também nós temos as maiores reservas, e o crédito de carbono não chega. Independente do presidente de agora, que é Lula, que bateu forte, ou do anterior, que daquele jeito o Bolsonaro de ser também criticou, o mundo não fala sobre crédito de carbono. Isso é um ponto muito importante. Ou seja, você acabou de lembrar uma outra questão. O que acontece de poluição no planeta Terra com que os países mais ricos lucram, que são as guerras. Lula bateu nisso. Outra coisa que Lula bateu. Aqui a gente estava falando no início, discursos vazios. As pessoas chegam, fazem discursos, empolgam a plateia, depois vão embora e nos seus países nada muda. E o que é pior, a questão do petróleo. Essa grande dependência e num país que é justamente um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Você pedir redução de petróleo é no mínimo ousado. Sem dúvida, sem dúvida. Então realmente foi um discurso muito duro, mas aí, enfim, também tem aí os poréns aí que eu acho que a gente precisa pontuar. A ideia era que o Brasil levasse aí para essa COP28 como trunfos a aprovação de um pacote de medidas importantes, o tal pacote verde, que seria votado pelo Congresso antes da COP. Isso, infelizmente, não foi, de certa forma, frustrado, né? Aprovaram-se algumas coisas, mas não se aprovaram algumas das principais. E aí você estava até falando sobre a questão do mercado de créditos de carbono. Um dos projetos que estava na pauta para ser votado e levado para lá era justamente a regulamentação do mercado de carbono no Brasil, que foi aprovado no Senado, mas ainda não foi aprovado na Câmara, não levaram para lá. Então realmente é um problema. Aprovaram um projeto sobre a geração de energia eólica, enfiaram um jabuti estendendo até 2050 as permissões para as usinas a carvão, as usinas termoelétricas. Quer dizer, um projeto que era para a produção de energia limpa, ele estendeu a produção de energia suja de emissão de carbono. Então são probleminhas ali. Houve ali ainda uma polêmica no início dessa viagem aí do Lula, que antes passou pela Arábia Saudita e pelo Catar, que foi a discussão de que o Brasil recebeu um convite e talvez aceite para entrar para a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou seja, que são justamente os países que produzem energia baseada em petróleo, que produz mais carbono, emite mais carbono. Então, existem também, é bom a gente pontuar, essas contradições, mas realmente, por outro lado, se você compara os esforços e o que o Brasil faz na preservação do meio ambiente com o que fazem esses países mais ricos, mais desenvolvidos, o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem vantagens. Eu acho que a gente tem muito assunto para falar. O presidente Lula e outros chefes de Estado estarão aí reunidos durante os próximos dias. Nós vamos acompanhar, mas eu tenho 3 coisas a dizer. Primeira delas, com relação a tudo isso que a gente vê, Rodolfo, é sempre a sensação de que as soluções, como você acabou de mostrar agora, inclusive com parte do Congresso brasileiro, é para quando o planeta acabar. Ou seja, temos soluções. Quando o planeta acabar, a gente implementa. Perfeito. Segunda coisa, que também é importante a gente pontuar, o petróleo, apesar de muito atacado, ele é a base de muita coisa que a gente utiliza. Seja no plástico, seja na borracha, seja no asfalto das ruas que a gente atravessa. Portanto, você pode mudar uma matriz energética, mas você não vai tirar a importância do petróleo. Então, o petróleo e a OPEP continuarão a ser muito importantes. E por último, é que eu estou saindo por um período, ficarei uma semana fora, vocês estarão com a presença competente de Rodolfo Lago em voo solo durante toda a semana. Eu, por uma questão familiar importante, estarei ausente de Brasília, mas de qualquer maneira, na outra semana, do dia 11 de dezembro, estaremos de volta e reunidos para levar para você o que fazemos diariamente, a informação da capital federal. Mas agora eu passo o bastão para o meu parceiro Rodolfo Lago. E a gente aguarda ansioso o retorno do Alexandre depois desse período e, enfim, vamos nos esforçar ao máximo aqui para sempre trazer, mesmo com a ausência dele, a melhor análise, a melhor informação para você. Muito obrigado pela sua audiência. É isso aí. E se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Até a volta.